É isso aí, amigos da usinagem da conformação de metais. Mais um Banner Infometal começando agora. E hoje, nosso convidado é o Myron Antero, da Schunk. Ele vai falar sobre várias coisas interessantes com a gente. Antes da gente começar a nossa conversa, quero convidar a todos a nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Faça sua inscrição no nosso site para receber nossos vídeos pelo seu WhatsApp. E se inscrevam também no nosso canal no YouTube. É isso aí. Myron, primeiramente, muito obrigado aí pela sua presença e participação no Banner Infometal. Queria que você começasse aí se apresentando, né? Você é o diretor-geral da Schunk do Brasil, mas se apresenta do seu jeito e fala um pouquinho da Schunk. O que é a Schunk? Bom, vamos lá. Primeiramente, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse é um tema bastante interessante que a gente usar no nosso dia a dia, principalmente nesse momento que a gente está hoje, né? Apresentando primeiro a Schunk. A Schunk é uma empresa alemã. Ela foi fundada no período pós-guerra, tá? O primeiro produto da Schunk foram as castanhas Piatornos. Hoje a gente conta com a maior linha de castanhas Piatornos do mundo em relação ao nosso portfólio. Exatamente, é uma linha bastante completa. E muitas pessoas não conhecem esse tipo de produto dentro da linha da Schunk, mas é algo que a gente tem fortalecido bastante mundialmente e hoje é um segmento bastante importante do nosso negócio. A Schunk ela é especialista em em produtos para um setup mais rápido do seu processo. Então a gente tem duas grandes linhas. A primeira grande linha são sistemas de fixação, tanto de peças quanto de ferramentas. E a segunda linha é uma linha que vem crescendo muito forte, não é o objetivo do vídeo de hoje, mas é a linha de automação. Então nós somos líderes mundiais em garras e acessórios para robô, com um portfólio gigante de produtos aí para esse segmento. Legal, então hoje a gente vai falar sobre setup. Aí a primeira coisa é que assim, né? Às vezes a gente adota alguns nomes americanos aqui na indústria e tudo mais, mas tem muita gente na indústria que não conhece esses termos técnicos, né? Então, o que é o setup? Né? Hoje, setup todo mundo conhece, mas vamos lá, mas o que é o setup da máquina? Vamos lá, resumindo e traduzindo esse termo, né? Colocando para um termo brasileiro, setup nada mais é do que preparação. Então, vamos pegar um exemplo. Eu vou produzir essa peça torneada, tá? O que é o setup? Então, o setup basicamente é o seguinte, você vai pegar esse blank da peça, imagina que é um blank cilíndrico, você vai montar numa placa, tá? Mas agora eu vou mudar a minha peça, em vez desse diâmetro, é um diâmetro maior. O que seria o setup? Seria basicamente você ir lá, soltar os parafusos da castanha, ajustar e você mudou esse ponto de fixação, um exemplo, tá? Entendi. Eu tenho um centro de usinagem, então vou usinar uma peça hoje que usa uma morsa, amanhã eu vou usar uma mesa magnética, por exemplo. Também é a mesma coisa. Então você está tirando a morsa de dentro da máquina e colocando uma outra. Então o setup nada mais é do que a preparação para o seu processo produtivo, ou seja, é antes de você ir lá e começar a tirar cavaco, vamos dizer assim. Entendi. O setup é assim, né? É o tempo que a máquina está parada e não está produzindo e poderia estar gerando algum benefício aí para a empresa e ela está lá parada para ajustar a peça que vai ser usinada. Exatamente, Ricardo. E me fala, como é que o usuário da máquina ele pode melhorar o setup dele? O que hoje se vê no mercado? Aí, como é que as pessoas fazem e o que elas poderiam estar fazendo no lugar disso? Tá, vamos lá. Um ponto bastante importante hoje que a gente vê são dados de associações. Tá? A produtividade média, vamos falar de um segmento que é de produção não seriada, na maior parte das vezes, que são ferramentarias. Hoje a produtividade média de ferramentarias aqui no Brasil gira em torno de 34%, ou seja, a cada 100 horas de trabalho, a máquina está realmente tirando o cavaco em 34 horas, ou seja... Isso é bom? Você não tira... Vamos dizer que depende do ponto de vista, né? Na verdade, assim, o ideal é sempre que a gente sempre coloca um ponto, quanto mais serviço a empresa tiver, mais ela vai investir em equipamentos, mais ela vai ter possibilidade de brigar no mercado por mais pedidos, né? É igual quando a gente fala de automação, quando a gente está trabalhando com automação, muitas vezes, mas eu vou colocar um processo automatizado, você vai perder o emprego. Na verdade, é o contrário, quanto mais você conseguir produzir, você melhora o seu custo e, consequentemente, você consegue melhorar com o custo, aumentar a sua demanda. Então, você produz mais.
Então, respondendo a sua pergunta, hoje é muito comum a gente ver ainda empresas que prendem peças na mesa da máquina com grampos, com lachas, com parafusos e tudo mais. Você tem dois fatores muito críticos. O primeiro deles é ergonomia. Então, cada dia mais as empresas preocupadas com segurança do trabalho e tudo mais, como que você vai fazer essa fixação de forma segura, mas ainda mais, como que você vai fazer ela de forma rápida? Então, Tá, agora hoje deixa eu voltar um pouquinho naquele assunto lá dos 34%, que ficou uma pergunta aqui na minha cabeça. Tá, então vamos dizer, uma ferramentaria aí, ela tem, de cada 100 horas dela, ela fica, a máquina produz, ela trabalha no molde 34 horas, né? Isso significa que tem aí 66, fiz direito a conta, né? 66 horas da máquina parada. Assim, se ela começar, qualquer mexidinha que ela der nesse tempo de setup, assim, ou vamos dizer assim, se ela der uma boa mexida, quanto tempo, como é que ela consegue mudar essa relação de 34 horas da máquina usinando? Ela consegue chegar até quanto? Olha, isso vai depender muito do nicho de mercado e de que tipo de produto que a gente está falando. Média, assim, mais ou menos, assim, só para... Vamos pegar a média global, tá? Quando a gente trabalha para uma média global, a produtividade média da ferramentaria sobe para 55% até 70%, dependendo do nicho de mercado. Então, assim, é um crescimento razoável, entendeu? Legal, ele pode até triplicar praticamente, né? Vamos falar assim, 2,5 vezes mais ou menos. 2,5 ele aumenta a produtividade. Então, na verdade, eu estou ficando preocupado com esses vídeos que eu estou fazendo aqui, porque contra mim, né? Hoje já é o segundo que eu gravo aqui, que eu falo assim, você não precisa comprar a segunda máquina, é só você melhorar o seu setup. Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Compra uma máquina na hora que ela se pagar mais rápido, é isso daí. Exatamente. Na verdade, assim, nós tivemos casos reais aqui no Brasil que ferramentarias eles melhoraram o seu tempo de setup em até 90%, para você ter uma ideia. Poxa vida, hein? Então, assim, é algo bastante importante. Então fica a dica aí, pessoal. Ou preste atenção quanto tempo vocês demoram para preparar a sua máquina. Esse tempo poderia estar sendo usado para vocês ganharem dinheiro. Ricardo, não sei se você tem essa informação, mas algo muito importante, tá? Hoje o mercado nacional, ele não dá conta de produzir 100% dos moldes que ele fabrica. Então aquilo que você falou sobre máquina é um pouquinho, a relação é um pouquinho diferente, tá? Hoje, se você for analisar o mercado de uma forma geral, ele não dá conta de produzir tudo que você tem de demanda. Então hoje é muito comum moldes serem comprados, por exemplo, de outros países, exemplo China, tá? Então, assim, a ideia com tudo isso, você possibilitar que a indústria brasileira ela tem um custo melhor de produção e você consiga trazer isso que foi exportado aqui para dentro, né? Inclusive, é importante a gente falar, porque às vezes é lógico que a China tem um poder produtivo, preço lá, mas às vezes o empresário aqui ele está achando que o custo hora máquina dele está muito alto e, na verdade, é o aproveitamento dele da máquina que está baixo. Então, às vezes, exatamente. Imagina, né, fazer uma conta aqui bem besta, né? Se ele consegue dobrar o tempo de hora funcionando, o custo dele cai pela metade, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Se não mexer em nada, né? Fala assim, eu consigo trabalhar o dobro do que eu estava trabalhando, então o meu custo diminui, né? E vale a pena. E as mudanças são muito simples, tá? Por exemplo, hoje a gente vê muita ferramentaria que trabalha com morsas que ocupam a mesa inteira da máquina, tá? Nós dispomos de equipamentos que são bem mais compactos e onde você colocava antes uma morsa, você consegue colocar 3, 4. Então, em vez de estar produzindo uma peça, você faz o setup de 4 peças numa vez só, um exemplo só, e você consegue tirar muito mais produtividade na mesma máquina. Ou seja, a máquina você abre e fecha a porta uma vez para produzir 4 peças, enquanto você abria e fechava 4 vezes, né? Legal. E você tocou num assunto assim, até vou desviando aqui um pouquinho a nossa conversa do que a gente tinha se preparado para falar. Que eu acho que o mais importante disso aqui para a gente é esclarecer para as pessoas como é que elas podem melhorar. Então, assim, às vezes, para o empresário, para o dono da empresa que está lá naquela situação, naquele método de produtivo tal, é difícil para ele enxergar como ele pode melhorar. Então, eu queria saber
como é que ele pode... existe alguma consultoria que a Schunk fornece, alguma análise que vocês podem ir lá e ajudar o cara a ver quanto que ele ganharia com isso? Porque às vezes ele está lá, ele produz aquilo ali faz tantos anos, aquilo ali já está no automático. Como é que ele faz para sair do automático e dar um passo adiante para melhorar a produtividade dele? Tá. A Schunk, ela conta com um time técnico externo que atende todos os estados aqui do Brasil. Tá? Uhum. Então, o nosso time basicamente faz um levantamento do que o cliente produz e de que forma que ele produz isso. Quando a gente vê uma oportunidade, por exemplo, de melhoria de setup, é feita uma análise de payback de quanto tempo aquele investimento ele será pago. Tá? Ah, vocês conseguem fornecer isso daí para o cliente? Até em quanto tempo ele paga? Olha que legal. Isso, exatamente. Tem custo para fazer essa análise? Não. Não, nenhum custo. Custo zero para fazer essa análise. Isso é muito importante. Eu acho que isso daí é bem a cara do que a gente quer fornecer aqui para quem estiver nos assistindo. Olha só, pessoal, vocês não têm custo para fazer uma análise de como melhorar a sua empresa. Vocês entram em contato com empresas especializadas, elas vão fazer essa análise aí para vocês, e aí vocês põem na ponta do lápis, porque é dinheiro no bolso e, assim, e ajuda todo mundo a ir melhor no mercado, né? Com certeza. E é comum, tá? Já tiveram diversos casos dentro do nosso desses cases de sucesso que o investimento foi pago em menos de 30 dias. Só para você ter uma ideia do ganho que a empresa tem, tá? Tivemos um caso recente de um cliente, ele não trocou o sistema de fixação, ele simplesmente trocou o porta-ferramenta, tirou um e colocou outro. Ele conseguiu reduzir o tempo de processo dele em 65%. Por quê? Pode falar, Ricardo. Pode falar, desculpe, vamos lá. O porquê isso? Ele tinha muito problema de vibração, então ele tinha que reduzir os parâmetros de corte dele para ele conseguir atender uma demanda específica de acabamento daquela peça. A Schunk, trabalhando com um tipo de produto, um porta-ferramenta, que o investimento é o menor do que a gente está falando aqui em relação a setup, ele conseguiu melhorar o tempo de usinagem dele em 70%. Então, assim, foi um ganho muito grande que ele teve e um processo bastante simples. Tá? Então, assim, quando a gente fala de setup, o setup ele engloba diversos segmentos. Um deles começa pela fixação da ferramenta. O outro, aí a gente entra em fixação de peça e tudo mais. Então, vamos lá. Então, acho que o nosso vídeo, eu acho que a conversa está muito legal, mas de repente ainda ficou meio aberto sobre do que nós estamos falando. Então, para a gente meio que empacotar isso tudo que a gente falou, quando a gente está falando de setup, a gente está falando de fixação na mesa do centro de usinagem, então pode ser morsa, pode ser morsa mesa magnética, sistema de ponto zero. Aí cones de fixação de ferramenta também do centro de usinagem. Aí quando a gente vai para o torno, a gente está falando das castanhas, né, da placa. Das placas, exatamente. E também dos sistemas de fixação de ferramenta. E também o sistema de fixação de ferramenta, se é VDI, se não é VDI. Isso, exatamente. Então, a gente está falando desse pacote todo aí. E exatamente. Todo esse pacote o cliente consegue ser atendido por vocês, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, a Schunk, ela tem uma linha bem completa de porta-ferramentas para tornos, centros de usinagem. Aí essa é toda a linha de fixação de ferramenta. Quando vai para centro de usinagem, aí a gente tem e também para tornos, mas fixação de peça, nós temos as rotativas, que são as placas e as castanhas, né? São para os tornos. E as estacionárias, são as placas que trabalham de forma estacionária, sistema de ponto zero, mesa magnética, morsas. Aí já tem uma infinidade muito grande aí de produtos. Legal, Michael, acho que Myron, desculpa, Myron. Sem problema. Eu acho que a gente tem muitas outras conversas para ter aqui. Com certeza. Já vou deixar um convite para a gente fazer outros aqui, mas eu acho que ficou bem interessante aqui o que a gente passou para o pessoal. Queria saber, tem mais alguma coisa que você quer adicionar para quem estiver nos vendo aí? O Ricardo, acho que é sempre importante a gente colocar, a gente precisa ser o instrumento da mudança, né? Então a gente se coloca à disposição de todos que estão assistindo esse vídeo. Caso vocês tenham alguma necessidade, entre em contato com a gente vem ajudar vocês. Mais uma vez agradecer, Ricardo, aí pela oportunidade. Eu é que agradeço.
Eu acho que a gente tem muito a agregar aí no mercado brasileiro aí em relação à melhoria do nosso processo, não somente da Schunk, mas de todos, para que a gente consiga atingir o sucesso aí da indústria brasileira. Essa é a ideia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa muito legal aqui que a gente teve. Eu acho que abre bem aqui os horizontes aí de todo mundo. Se vocês precisarem falar com a Schunk, está aqui o telefone de contato, vocês viram os vídeos, fiquem à vontade, entrem em contato, melhorem, agora é hora de melhorar. E, mais uma vez, Myron, muitíssimo obrigado aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu mesmo, é isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigadão, valeu.